atrapalhadas a nível, ali na arena global, diplomática. O Brasil, eu venho dizendo aqui, pessoal, parece aquele jogador de futebol que chamou o contato e o contato veio, né? Eu me refiro, claro, ao fato de que na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, acontecerá daqui a exatamente uma semana na sede da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. E olha, o Itamaraty reclama que nem todos os integrantes da comitiva que vão ao evento receberam os vistos necessários para entrar no país americano. Por que será? Enfim, certo ou errado, fato está posto, fato está dado. Vamos tentar entender o porquê dessa reivindicação. O Brasil, que, claro, tem uma longa e prestigiada história e trajetória ali dentro da ONU, sempre é o presidente brasileiro que dá o discurso de abertura, né? De qualquer forma, vamos aqui com um comentário. Fernando Fonseca? Bom, eu acho que não adianta. Explica isso. Não adianta tampar o sol com a peneira, né? O Brasil hoje não é o que era antigamente, principalmente diante de outros países aí democráticos da ONU e etc. Nessa divisão que a gente está vendo aí entre Estados Unidos, Europa, um segmento mais do Ocidente, e a China, a Rússia, etc., mais do Oriente, o Brasil está se aproximando a esse outro lado. E os Estados Unidos, principalmente a figura do Donald Trump, já deixou claro que não vai aceitar isso. Então, mais sanções vão vir, né? Isso não deve ser surpresa, até que o Brasil, ou pelo menos o governo, adote uma postura mais democrática, internacional, mais aberta às críticas que estão sendo feitas e que são justas por todo esse processo que a gente está vendo aqui, e assim possa voltar a integrar o rol dos países que de fato são democráticos e que fazem parte da ONU. Até lá a gente vai continuar vendo alguns casos como este de sanções e de restrições mesmo vindas dos Estados Unidos. Pessoal, o problema com as consequências é que elas sempre vêm. Vou aqui acionando o Mano Ferreira, até porque é inegável que o Brasil hoje, no tabuleiro geopolítico global, é um jogador magrinho, malnutrido, raquítico ali, e parece com as perninhas de sabiá, que decidiu tomar contato com uma mistura de Cristiano Ronaldo com o Hulk e simplesmente adotamos, nos últimos tempos, uma postura claramente antissemita em relação a Israel, a promoção da desdolarização da economia global, algo que nem China e Rússia advogaram por isso, e isso sem mencionar bobagens e trapalhadas e, enfim, disparates em relação à guerra na Ucrânia. E eu falo adotamos aqui, promovemos, porque é esse governo que nos representa em última análise e o preço está sendo pago, né, mano? Eu complemento a sua análise, um jogador fraquinho, magrinho e que não sabe que time está jogando. Uma hora joga de um lado, outra hora joga do outro, não sabe para qual gol ele chuta. E isso ninguém acaba gerando a falta de credibilidade, né? Mano? Pois é, porque na política externa você tem algumas moedas de poder, né? Você tem o componente econômico, quando o dinheiro é parte de poder de barganha, você tem o componente bélico, você tem o componente do soft power e você tem o componente da credibilidade, né? Ou seja, quando as suas posições elas são recorrentemente baseadas em valores claros, a sua voz passa a ter um valor maior do que quando as suas posições políticas, do ponto de vista das negociações internacionais, estão pautadas pelo sabor dos ventos dos interesses ideológicos de ocasião. E o que aconteceu com o Brasil nas últimas décadas é que a gente teve um derretimento da credibilidade da diplomacia brasileira, que historicamente era baseada em valores que, inclusive, estão inscritos na nossa Constituição e, portanto, não deveriam ser uma questão de escolha deliberada de um governo ou outro, mas princípios permanentes constitucionais que deveriam orientar a política externa brasileira e que, infelizmente, como vocês já trouxeram, não está alinhando as nossas posições no cenário internacional. Então, desse modo, se o Brasil não tem a maior das economias, se não tem a maior das capacidades bélicas, se o nosso samba, carnaval e futebol não anda exercendo o melhor soft power possível, o que restava era a credibilidade e ela está sendo esgarçada. Isso apequena o Brasil no conceito internacional das nações. Jess Peixoto, sua leitura do porquê desse cenário que a gente acabou de descrever. Não acho que é antissemitismo, porque os vistos da Arábia Saudita e do Catar estão em dia e nenhum deles reconhece o Estado de Israel. O Brasil
felizmente reconhece. Sobre a política do Itamaraty, eu acho que a gente precisa deixar bem claro que o Itamaraty decaiu muito em nível de atuação em lógicas diplomáticas. Mas deixa eu te falar uma coisa, ele não vai melhorar sem estar nos espaços diplomáticos, como na própria ONU. Aqui, André, vale mencionar também que caso os vistos não sejam aprovados, por se tratar de uma situação diplomática, pode-se pedir o arbítrio ali da própria Organização das Nações Unidas. Porque este é um espaço de discussão global, de necessidade de tópicos que não diz respeito só aos Estados Unidos, mas a outros. Mas convém de este fórum específico acabar sendo dentro dos Estados Unidos. A grande questão para mim que piora a relação do Brasil e Estados Unidos é a ausência de habilidade do governo brasileiro de simplesmente, e do governo estadunidense aí, de simplesmente lidar com os fatos de que as nações, elas são autônomas e não ficar colocando mais lenha nessa fogueira. Eu discordo que nós vamos ter mais sanção, porque as exceções foram muito grandes já. Claramente, não, sanções econômicas para o Brasil, eu acho que seria um erro muito grande por parte dos Estados Unidos, até para sua própria economia. O cafezinho lá tá mais caro. Então, assim, no final do dia, as exceções, tirou laranja, tirou várias coisas, porque nós somos um parceiro comercial muito importante. Só que as sanções individuais, essas sim, vão ser postas. E aí, quando essas sanções são postas, eu não acho que cabe ao governo brasileiro ficar cutucando soberania e ficar criticando. Porque as sanções individuais, eu acho que aí elas estão dizendo a respeito mais das pessoas envolvidas. E vamos ser sinceros, no final das contas, nós estamos falando da nação mais forte e poderosa do mundo, tanto militarmente quanto comercialmente. Nós queremos manter uma boa relação, e não essa relação truculenta que se está colocando. Então eu prezo e eu rezo pela diplomacia. É urgente que a gente tenha mais diplomacia. E para ter mais diplomacia, eu preciso torcer para o visto do Itamaraty sair e eles estarem na conferência.